Como trabalhei no Banco do Brasil por mais de 30 anos, parentes e amigos ligam para mim perguntando sobre a Lei Magnitsky, se vai afetar os bancos, se o Banco do Brasil corre riscos. Então decidi fazer um vídeo sobre o assunto, mas aí ao invés de simplesmente dizer o que penso a respeito, elaborei um roteiro onde construirei com você uma reflexão sobre esse tema, de forma a dar um embasamento para a minha opinião e a de você, caso tenha que discutir o assunto com parentes e amigos. Comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 15 anos de idade. Eu era menor auxiliar de serviços gerais e, por óbvio, de cima para baixo, o último na escala hierárquica do banco. Ou seja, todo mundo na agência de Erechim, Rio Grande do Sul, onde tomei posse, podia me dar ordens. Éramos em uns 15 estagiários na agência, que no final dos anos 80 tinha mais de 100 funcionários. Aí pensei, terei que estudar e me dedicar muito para sair dessa situação de ser mandado por todos. Já no primeiro concurso que fiz, com 16 anos, garanti a vaga para ser funcionário do banco. Então foi só esperar completar 18 anos para assumir o cargo que na época se chamava posto efetivo. E assim fui seguindo, galgando os cargos na hierarquia da empresa, e quanto mais eu subia, quem estava acima de mim sempre tinha um poder maior do que o chefe anterior e me cobrava ainda muito mais. Então não demorou muito para eu aprender que não importa o quão alto você esteja no organograma da empresa, sempre haverá alguém acima de você ou do qual você dependa. Já no cotidiano, os exemplos são inúmeros que evidenciam que não importa o poder que você tem em razão do seu status social ou da sua conta bancária. Alguém com uma função que aparentemente é de menor status social e de menor remuneração que a sua, poderá ter um poder muito maior que o seu. Por exemplo, quando tive uma crise renal e cheguei na urgência do hospital com aquela dor infernal, a enfermeira que foi me dar a medicação tinha muito mais poder do que eu. Ela que tinha o conhecimento necessário para amenizar aquele sofrimento. Se preciso fosse, eu a chamaria de excelentíssima doutora enfermeira. Outro exemplo, em um assalto à mão armada, mesmo que o criminoso seja de uma classe social menor que a sua, naquele momento ele tem mais poder do que você. Então, seja para manter uma boa convivência, até mesmo para a preservação da vida, temos que reconhecer quando alguém, mesmo que circunstancialmente, está em uma posição que o proporciona um poder maior do que o seu. Aceitar a realidade, recuar, levantar a bandeira branca é uma atitude de inteligência e não de fraqueza. A depender da situação, o melhor é bater em retirada se for o caso, se preparar e voltar mais forte para negociar ou enfrentar o oponente de igual para igual. Por sinal, o ideal mesmo é evitar se colocar em uma situação de confronto com alguém que evidentemente está em uma posição muito mais forte que a sua. Isso não é fraqueza, é inteligência, é estratégia. Vamos para mais uma reflexão. Se alguém com poder supremo lhe ordenasse que parasse de respirar, você até poderia interromper a respiração por uns 30 a 60 segundos. Nadadores talvez mais, e competidores de apneia poderiam ultrapassar 6 minutos talvez. O fato é que o teu organismo, por instinto de sobrevivência, voltará a buscar o oxigênio e a eliminação do gás carbônico do seu corpo. Mas o mais provável é que, sabendo que a respiração é vital, você não cumprirá essa ordem e acará com a consequência dessa desobediência. Nessas reflexões, procurei provocar as seguintes conclusões. Sempre existirá alguém mais forte que você. Se não gosta dessa pessoa e precisa conviver, melhor manter uma boa relação, evitando o confronto direto. Caso contrário, chegará um momento que terá que ceder para evitar consequências negativas para você. A segunda reflexão, que falo sobre a função vital de respirar, é de que ao se deparar com uma ordem, seja de quem for, que evidentemente colocará em risco a tua sobrevivência, e em extensão a de seus familiares, você não irá cumprir, pois o instinto de preservação da vida sempre prevalecerá, e isso vale para as empresas. Dito isso, vamos para a análise da Lei Magnitsky, se ela deve ser ou não observada por pessoas e empresas sediadas no nosso país. Peço que para essa reflexão façam um esforço e deixem eventuais ideologias políticas de lado. Lembrem-se que talvez estejamos diante de uma situação de preservação da manutenção das atividades de uma empresa. No caso da Magnitsky, a lei foi promulgada pelos Estados Unidos da América,
sendo aplicada naquele país, mas tendo reflexo em todas as organizações que têm alguma relação comercial com empresas americanas. Goste ou não dos Estados Unidos, ele é o país mais poderoso do mundo, tanto em termos econômicos quanto bélicos, o que torna os eleitores americanos os de maior poder do planeta. Sim, os eleitores, pois são eles que elegem o presidente que terá todo esse poder em suas mãos. Era o Biden até 2024 e agora é o Trump. Isso é a democracia, que possibilita a alternância de poder, muitas vezes com visões políticas bem distintas. Agora vamos analisar o poder dos bancos no Brasil. Se eu tivesse que indicar qual o segmento que tem maior poder na economia do nosso país, eu diria que é o financeiro, que é altamente concentrado em 5 bancos. E isso os torna grandes demais para quebrarem, pois, se isso acontecesse, causaria um estrago enorme na economia brasileira. Até mesmo pequenos bancos, quando quebram, causam estragos. Por isso, no passado, o Banco do Brasil resgatou o Banco Votorantim, a Caixa, acabou assumindo o Banco Pan-Americano e, mais recentemente, o BRB comprou o Banco Master, que estava no mal das pernas. A questão é que os bancos brasileiros têm todo esse poder aqui em nosso país, mas em âmbito mundial existem instituições com poder muito maior do que o deles neste caso. O poder financeiro supremo está nos Estados Unidos e todos os bancos do mundo estão subordinados a esse poder. E a dependência é tanta que observar as ordens emanadas desse poder supremo muitas vezes pode ser, sim, uma questão de sobrevivência. Portanto, uma decisão em contrário, do tipo, aqui no Brasil não vamos seguir lei estrangeira, será similar ao exemplo da ordem para que uma pessoa suspenda sua respiração, ou seja, impraticável. Tivemos um cheiro desse impacto recentemente naquela decisão do ministro Flávio Dino, do dia 18 de agosto, cuja interpretação do mercado gerou uma queda significativa do valor das ações dos bancos brasileiros. O efeito foi tão negativo que o ministro teve que proferir outro despacho, esclarecendo que a sua decisão era para um caso específico que estava julgando e não contemplava a lei Magnitsky. Portanto, com esse fato, se o STF e o governo tinham alguma dúvida dos efeitos desastrosos que a inobservância da lei Magnitsky por parte dos bancos pode causar na economia brasileira, não tem mais. Além disso, estabelecer uma interpretação das leis brasileiras no sentido de que os bancos do país não precisam observar a lei Magnitsky poderia transformar o nosso país em um refúgio financeiro de sancionados pela lei Magnitsky no mundo, pois estes procurariam os bancos brasileiros para abrir conta. Também tempera esse caldo as penalizações já impostas pelos Estados Unidos a bancos estrangeiros por descumprir a lei Magnitsky, com destaque para a multa aplicada ao maior banco francês, o BNP Paribas, no valor de 8,9 bilhões de dólares, cerca de 48 bilhões de reais. Ou seja, nenhum banco brasileiro aguentaria pagar uma multa dessa magnitude para continuar operando em dólar e tendo acesso à infraestrutura tecnológica que majoritariamente é fornecida por empresas norte-americanas. Existe mais um elemento que reforça a tese de que os bancos não manterão negócios com sancionados pela lei Magnitsky. Certamente essa decisão será tomada em um colegiado da instituição financeira formado por administradores estatutários, ou seja, que responde civilmente por suas decisões enquanto gestores da companhia, inclusive com seu patrimônio pessoal. Portanto, caso os administradores que tomarem uma decisão no sentido de flexibilizar a aplicação da lei, deverão estar muito bem amparados juridicamente para futuramente não virem a ter que responder pessoalmente por essa decisão. Detalhe, não se tem notícia de que algum banco do mundo, dependente das empresas de infraestrutura dos americanos, conseguiu esse feito. No caso dos bancos públicos brasileiros, essa situação se agrava, pois a fiscalização não se limita aos órgãos de controle interno da instituição. Esses bancos também estão sujeitos à fiscalização da CGU e TCU. E como sabemos, essas autarquias podem adotar visões distintas em termos de interpretação ao longo do tempo, ainda mais em se tratando de uma situação nova, ainda sem jurisprudência no Brasil. Em um país onde até o passado é incerto, dificilmente os administradores estatutários do Banco do Brasil e da Caixa, e também dos bancos privados, assumirão o risco de tomar decisões contrárias à lei Magnitsky.
Se os diretores do banco se aventurarem a flexibilizar a lei Magnitsky, sugiro antes consultar o contrato de indeniidade e do seguro de IOU, para ver se cobre penalidades impostas por essa lei. E se cobrir, verificar em que casos e se o capital segurado será suficiente para fazer frente à eventual penalização, que por sinal é em dólar. Aí já viu, a conta fica bem salgada. Ora, se o governo não ousou aplicar a reciprocidade na tarifa de 50% imposta pelo governo americano a centenas de produtos brasileiros e que prejudicará muitos negócios no Brasil e talvez milhares de empregos, por que haveria de forçar os bancos públicos a descumprir a lei Magnitsky? Então, diante desse cenário, qual a conclusão que você chegou sobre se os bancos observarão ou não a lei Magnitsky? Dá sua opinião aqui no campo comentários. A minha opinião é que observarão estritamente, sem qualquer flexibilização. E, portanto, não há razão alguma para correntistas de bancos públicos ou privados se preocuparem, pois provavelmente o que está na mesa dos colegiados das altas cúpulas dessas instituições financeiras não é a decisão se irão ou não observar a lei Magnitsky, mas sim quando e como seguirão as suas diretrizes, pois é uma questão de preservação não só dos negócios da instituição financeira, mas do patrimônio pessoal dos administradores estatutários. Minha crítica aos bancos públicos é que estão demorando em se posicionar de forma mais clara ao mercado de que seguirão a lei Magnitsky e que eventual flexibilização contará com a anuência do órgão regulador e fiscalizador norte-americano. Essa demora em se posicionar sobre a aplicação da lei dá margem para especulações e utilização política desse assunto, podendo causar temor em muitos clientes que não têm e, por sinal, não precisam ter um conhecimento mais detalhado de tudo que envolve o assunto e que, como vimos, leva à inevitável conclusão de que a referida lei está sendo ou será observada, não havendo, portanto, nenhum risco para o dinheiro guardado pelos clientes nas instituições financeiras. Enfim, espero não estar errado nas minhas conclusões, pois caso estiver, talvez nunca mais me atreverei a dar opinião sobre bancos, apesar de ter trabalhado por 38 anos nesse segmento. Meu nome é Emerson Zanin, se gostaram do vídeo, dá um joinha aqui embaixo e considere se inscrever no canal e dar a sua opinião no campo comentários. Fiquem bem e até a próxima.